Bom dia, bom dia! Estamos aqui juntos nesse momento tão importante, nesse dia tão festivo para todos nós, mas também de tanta luta, né, de tanto reconhecimento, de valorização da mulher. Nós, da Sociedade de Cardiologia de Sergipe, estamos extremamente felizes em tê-los conosco. E eu fico aguardando aqui os nossos participantes, porque vamos ter uma manhã extremamente importante, extremamente bonita, nessa live que nós estamos começando, que se chama Para Além do Coração. Eu quero que vocês se sintam à vontade para participar, que vocês se sintam felizes, como nós estamos felizes em tê-los nesse momento. Dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher, uma alegria, uma honra ter sido convidada pela SBC Sergipe para participar dessas lives como coordenadora e debatedora. E eu quero de pronto já chamar aos nossos palestrantes, né? Então nós vamos ver aqui uma das palestrantes. Vamos ver se ela já entra conosco, doutora Imara, que é uma pessoa muito querida do meu coração, que nós nos conhecemos em 2018, e essa amizade só cresce, e a gente dá muitas risadas, porque cardiologia da mulher se faz com sentimento, com amor, com muita alegria. Não tem jeito, a gente é assim. É verdade. Então, seja muito bem-vinda. A doutora Imara é professora de medicina da Universidade Federal de Campina Grande, hein, gente? A terra do forró maravilhosa. Diretora da Sociedade Paraibana de Cardiologia. Vocês estão pensando que esse rostinho bonito é só para fazer figura de foto? Não. E é uma doutoranda em cardiologia pela USP. Imara, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui conosco. Sheila, muito obrigada. Que prazer estar junto com vocês de Sergipe, né? Um estado que eu gosto muito. São pessoas que a gente tem essa convivência aí já há alguns anos. Celi, você. Agradecer demais o convite de participar e estar aqui e parabenizar todas as mulheres, né? Você que está aqui coordenando e todas as outras que estão presentes aqui na live. Celi, que eu já vi que está por aqui. Então, parabéns para todas nós. Parabéns mesmo. A gente tem uma luta contínua, todo dia, como mulher, para lutar o bom combate, né? Como diria São Paulo, vamos lutar o bom combate. Então, também falando da doutora Verônica, né? A doutora Verônica, ela é fisioterapeuta. Verônica, você está por aí? Deixa eu ver. Eu acho que ainda não, Celia. Doutora Verônica e doutora Andréa Gonçalves. Nós vamos ter uma fisioterapeuta, a doutora Verônica Xavier, e uma nutricionista, a doutora Andréa Gonçalves. Estou esperando só que elas entrem. Naira, você tem um suporte sobre as meninas? Aqui, doutora Andréa Gonçalves entrou, estou esperando só a solicitação para que eu termine, que elas entrem. Vamos lá, doutora Andréa e doutora Verônica. Enquanto isso, a gente vai começando. Além de ser essa cardiologista linda, querida, uma pessoa bela de alma, e além de ser de rosto, para quem não sabe, a doutora Imara é a fotógrafa, né? Ela é a versão feminina da fotografia na cardiologia. É nossa representante lá da Paraíba. Hoje, cada dia mais, a gente sabe o quanto é difícil dentro das nossas necessidades e vicissitudes do dia a dia, a gente trabalhar e conseguir manter um equilíbrio, né? E como é que Imara, você na fotografia, nesse conjunto maravilhoso que é trabalhar com fotografia dentro de um cenário tão difícil que é o cenário médico. E ainda mais no momento que nós passamos por uma pandemia,
onde a imagem foi a coisa que nós menos tivemos direito, né? Nós não tivemos direito de ver os nossos amigos, nós não tivemos direito de ver os nossos parentes serem, às vezes, até enterrados. Então, assim, como é que tá essa situação? Me conta aí, como é fazer fotografia dentro da medicina, dentro da cardiologia? Sheila, eu fotografo já há alguns anos, mais de 10 anos. Foi uma coisa que surgiu, me incentivada pelo meu esposo, pela vontade de viajar. Nunca, já tinha feito alguns projetos, eu tenho 3 livros publicados na fotografia, mas os primeiros são, assim, não tem relação com medicina. O primeiro é de fotografia e poesia, com Gerecilda Monteiro, uma amiga. E ela fez poesias para as fotos que eu preparava, ou o contrário, às vezes eu fotografava algo que aquela poesia dizia, então a gente casa as duas coisas. O segundo foi um projeto muito especial. A gente tem aqui no interior da Paraíba uma cidadezinha chamada Parari, que é a menor cidade do estado. E essa cidade foi onde meu pai nasceu. Inclusive, tem uma tia minha que mora em Aracaju, Melinha, que acabou de entrar aqui, que é de lá também. E eu fiz uma ida a Parari, fiz esse livro, eu não sei, mas talvez apareça o contrário para vocês, Janelas de Mim. Mas dá para ver. É um projeto assim com muita fotografia do interior, aquelas cenas que eu tenho certeza que aí por Sergipe vocês devem ter também, aquelas coisas bem do dia a dia, janelas, aquela paisagem mais de Cariri daqui. O primeiro livro é esse, é tudo muito diverso, junto com o Gereceuda. O modelo é assim, tem uma fotografia e aí tem uma poesia que meio traduz isso. E aí surgiu essa ideia com o Covid. Todo mundo teve muito medo, inclusive eu. Mas a gente tinha a possibilidade de ter acesso aos hospitais, às emergências, e eu quis usar a fotografia, a capacidade de fotografar aquilo ali, para mostrar para as pessoas que as famílias estavam sendo bem cuidadas, que você não. Lógico, todo mundo estava com medo da doença, mas não precisava ter medo de deixar a pessoa sozinha no hospital. Foram fotos difíceis de fazer, porque na hora dava aquela sensação de que eu devia estar atendendo e não fotografando. A gente sabe que faz as duas coisas. Vocês têm aí em Sergipe uma pessoa que faz isso muito bem, que é o Zé Augusto Barreto, que é a versão masculina do cardiologista fotógrafo. E aí ele também atendeu e fotografou. E aí desse projeto surgiu esse livro, foi uma vez uma pandemia, uma parceria com o doutor Edmundo Gaudêncio, que é um psiquiatra aqui da cidade. E aí a gente tem textos realmente, uma história, uma avó contando para uma neta como foi a pandemia no ano de daqui a vários anos, daqui a 15, 20 anos, uma avó contando para uma neta como foi a pandemia. E aí isso foi uma coisa que fez diferença. E foi um projeto muito bonito, muito interessante. Inclusive, a gente apresentou, né, no Mulheres do Coração, e foi aí que a maioria das cardiologistas ficaram descobrindo, sabendo desse projeto. E é assim que eu ligo, é uma emoção poder ter feito isso e usar a fotografia para mostrar isso. Eu gosto demais, sou apaixonada e é uma coisa que relaxa, né? Doutora Verônica, ela tá no Instagram como Cardioative. Eu acho que por isso que talvez você não tenha visto. Mas não tá, mas assim, ela acenou, mas ela não pediu para entrar. Gente, vocês têm que solicitar a entrada, só acenar. Então, eu estou certo, você tem que solicitar a entrada. Tanto, eu estou aqui pedindo a Nádia, que me deu Andréia, porque você tem que solicitar. Parece uma caixinha dizendo assim, você pode solicitar entrar no vídeo. Então, preciso que vocês solicitem para eu poder colocar vocês aqui no nosso chatzinho, que já está. Aqui solicitaram. Não sei se checa aí se tem alguma solicitação antiga, não sei. Estou colocando aqui, ó. Quem tem que solicitar a entrada é vocês, eu tenho que permitir. Eu acho que seria melhor, então, vocês saírem e entrarem de novo e solicitar, porque aparece. A gente fica meio preso, porque tá no Instagram, né? Você não pode usar o WhatsApp assim, eu tô com o celular, eu tô aqui no consultório. E Mara, me fala uma coisa. Eu acho que um dos acontecimentos
que teve maior repercussão, hoje eu olho, quando eu coloco assim, notícias, notícias que repercutiram em 2022, foi a publicação do nosso posicionamento. Eu acho que foi um dos pontos melhores. Gente, para quem não entende, o que é um posicionamento? Um posicionamento é um conjunto de orientações que um departamento ou um grupo de especialistas faz sobre um tema específico. No nosso caso, é o posicionamento para a saúde específica da mulher, né? Nós fizemos em 2022 um dos posicionamentos mais bonitos que saíram dentro da história, e foi o posicionamento sobre a saúde cardiovascular das mulheres. Isso envolvendo inúmeros cardiologistas do Brasil inteiro. Está novamente aqui dizendo que... Sheila, você pode convidá-las, eu acho. Eu vou tentar ver se eu consigo. Agora, ver se eu consigo puxar aqui. Agora. E a doutora Andréa, ver se entrou, acho que eu estou com... Agora, apareceu agora aqui. Vamos ver se elas receberam. Vamos ver se estão entrando aí, porque eu já solicitei. Ó, Andréa, vou entrar agora. Oi, deu certo agora. Mas para ser bom tem que ser difícil, não é assim não. Não é molinho, não. Bom dia, menina. Estava aqui ouvindo. É assim, né? Ao vivo é sempre esse perrengue para a gente entrar. Então, normal. impressionante. Eu já coloquei e cliquei 2 vezes e tá lentinho para entrar. Mas é assim mesmo. É porque o Dia Internacional da Mulher, com certeza, nós estamos tendo congestionamento em toda a rede. Muito provavelmente. Porque o Brasil... Mulher conversa, né? Mulher já gosta de conversar. Já gosta de conversar. Quando tem motivo, então... Então, como meu irmão fala, que, olha, ela está dizendo novamente aqui um aviso que a Cardioactive não está conseguindo participar. Eu acho, não sei se será que é por empresa? Não sei. Eu já dei 2 aceites aqui. Naira dá um suporte, ó, tá de novo. É algo dentro no dela, não sei. Às vezes é conexão, né? Isso. Talvez seja a conexão. Vamos ver se a Verônica consegue entrar. Mas, enquanto isso, eu vou apresentando aqui a doutora Andréa. A doutora Andréa é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e funcional. Aliás, nutrição funcional é o meu xodó, né? É o meu xodó. Eu tenho um amigo muito querido, pessoal, doutor Adriano Cavalcante. Meu super beijo, profissional competentíssimo, e meu respeito a todos os profissionais da nutrição, que são parceiros em 100% da cardiologia. A gente trabalha com eles, assim, mergulha na nutrição para poder sair. Então, especialista em modulação intestinal, saúde da mulher e esportes de endurance, personal diet e coach em nutrição. Essa mulher é muita coisa, viu? Eu estou tadinha, mas ela é coisa a dona, vocês estão vendo, né? Então, seja muito bem-vinda, Andréa, muito bem-vinda. E finalmente deu certo, a doutora Verônica está aqui conosco, vai assistiu agora. Doutora Verônica é fisioterapeuta pela Universidade Tiradentes, meu carinho ao Complexo Tiradentes, ao Complexo da UFS, todos os nossos meninos e meninas que estão aqui assistindo com a gente. Meus ligantes da cardiologia, tanto da Liga da Unip como da UFS. Amo vocês, a tia está aqui sempre que vocês precisarem. Ela é especialista em fisioterapia cardiovascular, e especialista em terapia intensiva e reabilitação cardiovascular pelo Instituto Dante Casamento. E eu, para quem não me conhece, eu sou Sheila Fé, com essa cara lisa de sempre, cardiologista, especialista em cardiologia, que ama fazer cardiologia da... Agora vai pegar. Então vamos lá, pessoal. Como é? Primeiro eu queria que vocês me dissessem uma coisa. Eu falei com a Imara, eu queria que a Andréa falasse, a Verônica, como é ser mulher nesse conceito. Ser mulher fisioterapeuta, tratar, ser mulher nutricionista, tratar. Bom, deixa eu falar então.
Eu acho que ser mulher, por exemplo, nutricionista, no meu caso, é viver a nutrição, porque eu acho que o exemplo arrasta. Então, o que eu tento fazer um pouco é isso. Mostrar aqui nas redes sociais as minhas rotinas, o que eu faço, porque a loucura do dia a dia, às vezes, tira a gente, né? Como que eu vou levar a rotina saudável para o meu dia a dia? Se eu não tenho tempo disso, não tenho tempo aquilo. Né? As pessoas, eu pergunto muito, o que você come? Eu como o que tem. Aí eu respondo, mas o que tem, quem é que escolhe? Né? É você, não é você que bota, você não é dona de casa, além de ser nutricionista, muitas de nós somos donas de casa. Então é a gente que vai no supermercado e a gente que escolhe o que tem dentro da nossa casa, né? Então eu tento fazer isso, eu tento mostrar que a rotina pode ser louca, mas pode ser saudável e pode ser prazerosa. E tem que ser prazerosa para ser saudável, porque senão, né, tem que a gente equilibra e a gente vai indo. Eu trabalho muito com grupos de mulheres, né? Então, a cada 2 ou 3 meses eu faço projeto com mulheres. Agora eu fiz tem uma semana, uns 10 dias, tinham 158 mulheres. Então, e é isso, uma aprendendo com a outra. Então, a nutricionista, a médica, a fisioterapeuta, cada uma vai dando uma dica e juntas, né, crescemos e vamos aprendendo. E você, Verônica? Você é uma pessoa que trabalha em um momento de fragilidade, né? A mulher chega para você, muitas vezes, depois de ter tido um infarto, depois de ter operado o coração. Explica para nós o que é reabilitação cardíaca. Qual é a diferença entre um fisioterapeuta, a relação... Eu sinto uma relação de amor muito grande com os meus pacientes, com os seus filhos. Eu acho engraçado eles chamarem assim, é meu filho, é minha posse, é minha propriedade. Eu acho tão bonito. Como que é fazer, estar e ser um suporte de, de força, realmente? Porque você chega frágil, você tem medo até de tossir depois de uma cirurgia do coração, e aí a físio chega com aquele jeitinho, fazendo ele fazer força exatamente onde dói. Como é que é isso, mulher? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, dizer que fiquei muito feliz de participar desse bate-papo. E como a doutora Sheila falou, assim, eu acho que a gente tem que ter atividades que o paciente sair da Tá tendo um pouquinho de. Tá tendo microfonia no seu telefone. Vê se você consegue usar um fone, se for o caso, um headphone, ou diminuir aí a microfonia. Vamos ver? ver se melhora agora. Agora, bem melhor. Então, eu acho que é trazer a nossa para o tratamento, aquele momento, sem deixar de fazer o que a gente precisa, né? Ele o médico, principalmente no pós-operatório, fazer o que você... Tá pipocando, Verônica, tá pipocando bastante. E vai botar um fonezinho. Vai ser melhor. E aí a gente consegue limpar o áudio mais para o pessoal. A gente tem uma interação muito grande, eu vou dizer que qualquer tratamento dentro da cardiologia, ele é um tripé, ele é um banquinho de 3 pernas. E nesse banquinho de 3 pernas, a gente precisa da parte terapêutica, da parte cardiológica, a gente precisa da parte nutricional, que junto com a parte de reabilitação é uma parte estrutural, né? Ela dá novamente a estrutura daquele paciente que fragilizou. E nós temos também uma parte importante, que é a parte do prazer. É preciso. Se a gente não tem felicidade, se a gente não tem alegria no que nós temos, nós fazemos, fica difícil, né? Não basta passar um remédio. Eu preciso que a minha paciente esteja apta a tomar, inclusive do ponto de vista de acreditar nisso. Então, é bem interessante isso, que isso tudo envolve qualidade de vida. É realmente o tema que a gente diz, que fala para além, né? Além do coração. Porque eu dar o remédio só de pressão, não vai dar. Então, Verônica,
Andréia, Mário, eu queria que vocês falassem, porque a gente publicou em 2020 um trabalho sobre burnout e mostrando sobre a qualidade do a gente publicou com um grupo de mulheres coordenado pela doutora Glaucia Moraes, e eu estou falando sobre qualidade de vida, toda qualidade de vida, a espiritualidade como é importante para a mulher, tudo que ela sofre. E isso não é só no burnout, por causa da Covid, que foi no período da Covid, mas o todo. Então, como é que a gente consegue entrelaçar? O que é que a mulher mais sofre em cada uma de vocês? O que é que você acha, Imara, além da parte cardiológica, que você lida com isso magnificamente, mas como é lidar com a ausência da felicidade? Sheila, meninas, bom dia, né? Bom estarmos todas juntas aqui. Eu acredito que cada vez mais a gente está mais sobrecarregada. Com uma situação geral. São inúmeras as pacientes, inclusive jovens, usando antidepressivos, usando ansiolíticos, que chegam aqui direto e que estão com péssimas qualidades de vida. Elas se cobram, elas idealizam. Elas, eu digo nós, né? A gente idealiza aquela vida que a gente quer, e eu acho que isso piorou muito depois das redes sociais, porque sempre tem alguém que está no hotel melhor que o que você foi, tem sempre alguém numa situação melhor que você quer, e você acha que aquilo é a realidade, não sabe o que é que aconteceu, os bastidores daquela pessoa. A vida de rede social é importante que seja destacada nesse dia também, porque eu acho que as mulheres são mais influenciadas que os homens nisso. É uma vida muitas vezes forçada. Quantos casais a gente não observa num restaurante que o casal está ali brigando, ou então cada um calado no seu próprio celular e de repente faz uma foto, o maior sorriso e dá aquele abraço para tirar uma foto e depois deixa ali do lado. Então, a vida, ela tá sobrecarregada, a gente está idealizando uma coisa que nem sempre existe e ficando frustrado por não conseguir aquilo. As mães são frustradas porque precisam trabalhar e cuidar dos filhos e se sentem mal nas duas coisas. Nem cuidam dos filhos porque queriam estar trabalhando e no trabalho estão angustiados porque queriam estar cuidando dos filhos. Então, eu acredito que o equilíbrio é a base e esse equilíbrio está cada vez mais difícil de acontecer. Você citou o trabalho, né, que a gente fez com o Glaucio, com a Ana e você, que recrutou todas nós. E nesse trabalho nós avaliamos só médicas. Só médicas, 60% das mulheres, 60% das médicas avaliadas tinham sintomas de burnout. Isso é muito, minha gente. Isso é muito sério. Então, eu acredito que a gente tem que mudar, tipo, voltar para as coisas simples. Quando eu estou fotografando, eu consigo ver beleza numa flor caída no chão. Aquela beleza que às vezes a gente diz assim, quando a gente está de turista, eu vou visitar Aracaju, eu chego lá, eu me encanto com a cidade, e eu acho tudo lindo. Coisas que vocês estão tão habituados no dia a dia que não prestam nem atenção. Às vezes a gente tem que olhar para a nossa vida assim, com um pouco de turista. Aquele encantamento que a gente tem nos cantos que a gente chega pela primeira vez, a gente pode tentar ter esse encantamento na nossa própria vida e talvez isso melhore a qualidade. E coisas simples, ler um livro. Quantas mulheres não gostariam de ler um livro ou até tem tempo e não consegue ler, né? Ler um livro faz você viajar, mudar de área. Quero até sugerir aqui um livro simples, bobo, que eu acho que todas nós temos lá na infância e que eu recomendo muito que as minhas pacientes leiam. Poliana e Poliana Moça. O livro aí... O livro da nossa adolescência. O livro, da nossa adolescência. E que é um livro que traz um olhar digamos assim, otimismo para todo mundo. Todo mundo que lê esse livro fica mais otimista. Até encontrei uma vez o esposo de uma paciente. Ah, doutora, obrigada, porque a senhora fez minha esposa ler um livro. Ele disse que tentava, ela não conseguia. E aí ela leu Poliana, ficou animada, depois leu outros livros. Eu quero deixar essa recomendação que eu acho que faz bem para a qualidade de vida. E buscar beleza nas coisas simples, minha gente. A felicidade está na simplicidade. Quando a gente consegue algum equilíbrio, consegue ver beleza nas coisas simples, tudo fica bem. Os distúrbios de ansiedade, de depressão, que estão mais sempre, eles causam doença do coração. O posicionamento que você estava falando antes das meninas entrarem, esse posicionamento é um documento importantíssimo.
E lá, além dos fatores de risco convencionais, hipertensão, diabetes, obesidade, história familiar, que a gente já conhece, tem lá espiritualidade. Mulheres que são mais, têm mais relação com espiritualidade, elas têm menos doença cardiovascular. Quando elas adoecem, Evoluem melhor quando tem, né? É isso, elas se impressionante. recuperam Uma melhor mudança, né? quando elas têm. Distúrbios de ansiedade e depressão aumentam 2 vezes o risco cardiovascular. Então, não é só, é porque eu tô triste, tô sentindo aquela dor no peito. Não é que aquilo não seja nada. Você tá sentindo realmente aquilo. E aquilo aumenta o seu risco cardiovascular. Então, eu acredito que, assim, tá ruim, a situação tá ruim para a maioria. Se você tá numa situação assim, não acho que você tá sozinha. Aqui no consultório, Sheila, ó, tem uma caixinha de lenço já para os pacientes. Eu também tenho. Tem umas Linha de que leite. chegam e já vem com aquela carinha, tô sentindo isso. Você tá sentindo o quê? O que é que está acontecendo com a sua vida? E já começa o choro. Então, coisas simples, um hobby, como se Celi ali está colocando aqui, ó. A Celi está colocando o papel do hobby. É muito importante. Muito isso, importante. E do isso, papel também. Eu queria que a Verônica falasse agora dessa questão da atividade física. E nós tivemos outro posicionamento que foi extremamente importante, né, de atividade física, que temos agora recente com a doutora Milena, da atividade física da gravidez, que sempre foi um tabu para a mulher, né? E a gente sabe que não é assim. E essa reabilitação também no pós-parto. Como é que é, Verônica? A mulher pariu, teve a maledita da pré-eclâmpsia, como é que ela volta, em que patamar que ela volta? Como é que nós podemos ajudar nesse momento? Então, como eu tinha comentado antes, é um momento de muita fragilidade, né? Por exemplo, principalmente porque chega uma mãe, né, se tornou mãe há pouco tempo e tem agora todo o medo de não estar mais ali presente, de não ver seu filho crescer. Então, além de precisar retomar a vida para ela própria, tem essa questão de ter o receio de não estar presente no crescimento do filho e tal. Então, a gente tem que ir trazendo, entender, ouvir, não tem como ficar longe dessa situação, ainda mais para a gente que já passou por isso, né? Por esse papel, e mostrar o caminho, mostrar que é possível em relação a essa questão que a gente sempre comenta de sobrecarga, né? Sobrecarga do trabalho fora de casa, de compromissos dentro de casa, compromissos com os filhos. Então, muitas vezes as mulheres falam assim, eu não estou conseguindo fazer o que eu fazia antes, eu não dou conta. A minha família, tem família que aceita, que entende que aquele é um momento diferente, que é passageiro, né? Mas tem família que cobra, apesar de ver aquele momento difícil, continua cobrando. Então, assim, é um misto de tentar entender e tentar trazer a funcionalidade o mais rápido possível para a mulher se sentir capaz, de novo, de participar da vida plenamente. Uma balança ali, é ficar equilibrando sem E deixar aquele de ficar com numa posição. que saiu do tratamento da fisioterapia, por exemplo. A doutora Úrsula Burgos, nossa presidente queridíssima, nós chamamos de a nossa deusa dourada na cardiologia, ela fala assim, o paciente que fez revascularização do miocárdio, você tinha falado isso na cirurgia, né? E aquele paciente oncológico. O paciente oncológico, a mulher que já teve nesse momento, por exemplo, a retirada da sua mama, ela já chega num grau de fragilidade que ainda é maior, né? E é muito importante aqui o meu carinho a todo o pessoal de enfermagem, as enfermeiras que fazem um trabalho com feridas da mama, que são maravilhosas. A enfermeira Mar, que cuidou da minha mãe, um beijo. Então, como é aí com esse paciente oncológico? A gente sabe que hoje o próprio tratamento da oncologia, algumas medicações são cardiotóxicas e esse coração vai ficar mais fragilizado. Então, a doutora Thais, na live da tarde, vai falar muito sobre isso, mas só dando olha como é que fica essa mulher fragilizada, que tirou uma mama, que está com aquela cicatriz fazendo, não pôde colocar a prótese. Como é que é isso, Verônica? A gente normalmente sugere que tenha um acompanhamento psicológico, porque apesar da gente conversar durante a sessão, né, e mostrar a ela que ela é capaz de passar por esse processo, de continuar
incentivando a prática da atividade física, mas esse é um ponto extremamente importante, né? Que precisa, de fato, de uma ajuda especializada também, não só do nosso aconselhamento, da nossa compreensão, mas, com certeza, é um momento muito difícil, chegam muito frágeis na parte mental e na parte física, por tudo, né? Pela doença, pelo tratamento que é agressivo, né? Por conta das medicações que também abalam muito e dificultam muitas vezes, por exemplo, a gente está lá, tenta colocar na esteira, a paciente não tolera, então coloca na bicicleta. Às vezes só um exercício de respiração, começar a sessão mais leve, fazendo um exercício de respiração, depois passando por uma coisa, um exercício que exige um pouquinho mais, tendo um tempo de descanso. É uma paciente muito, muito sensível, muito mais sensível do que um paciente que fez uma cirurgia. Muitas vezes uma paciente fez só cirurgia cardíaca. Já é uma cirurgia de grande porte, né, debilita muito, mas o fato da paciente oncológica tem uma fragilidade ela ser ainda maior. Pelo menos é o que a gente percebe no consultório. E assim, é interessante, né? Porque a mulher ela tem uma sensibilidade muito aguçada. Não adianta dizer que é a mesma. Nós não somos uma versão Y dos homens, do XX dos homens. É diferente, a nossa sensibilidade é diferente, a nossa dor parece ser mais intensa. E esse olhar tem que ser sempre diferenciado. Então, é bom que os nossos participantes entendam que cada programação que faz para uma reabilitação, para uma atividade física para essa paciente, é individual. Não se vai além do limite. O nosso objetivo não é transformar ninguém em Mister Bomba. Ao contrário, bomba, estou fora, sempre. Nós não usamos, nós não queremos as nossas mulheres usando nenhum tipo de bomba, anabolizante. Nós queremos essa recuperação funcional. Essa palavra que parece que casa direitinho com a doutora Andréa. O que é essa nutrição funcional? Porque a minha avó, ela dizia assim, a vida inteira: ô menina, come, porque saco vazio não para em pé. E é isso mesmo para nós, né? Com certeza. Só querendo saber o que come, né? A nutrição funcional, ela trata muito isso. Do que aquele alimento vai trazer para nutrir o seu corpo. E a sua alma, né? Tudo junto. Porque isso que vocês estão falando, eu acho que a alimentação, ela está diretamente relacionada com as nossas emoções, né? A gente come porque está triste, a gente come porque está alegre, a gente come para festejar, a gente come para se presentear. Então, a comida está ali envolta nas nossas emoções. E a gente precisa um pouco, né, segurar isso. Quer dizer, eu mereço chegar e comer uma coisa que vai me fazer mal para minha saúde, para os meus objetivos? Não, eu mereço muito mais do que isso, né? Eu mereço um alimento que vai me deixar feliz e saudável, né? Eu costumo ter esse olhar. E a nutrição funcional, ela busca muito isso. Buscar o que cuida do nosso corpo, o que vai te deixar realmente feliz. Por exemplo, sei lá, um brigadeiro e uma maçã pode ter a mesma caloria, só que o brigadeiro vai ter gordura e açúcar e a maçã vai ter fibra. Tudo bem, não quer dizer que eu não posso comer nunca um brigadeiro, mas é buscar sempre o equilíbrio, né? Buscar aquele alimento que vai me dar a sensação de felicidade naquele momento e também de saúde. Eu acho que é o equilíbrio sempre aí, todos os fatores, as emoções e a alimentação. Acho que a doutora Célia está perguntando aqui, eu posso sair tomando creatina, ajuda na saúde cardiovascular. Creatina agora é a flor da vez, né? Creatina está na moda. Todo mundo. Eu tenho gente que já quando liga para fazer a consulta, marcar a consulta, e diz: olha, minhas amigas estão tomando creatina, eu quero tomar creatina. Eu acho assim, a creatina é maravilhosa, é um dos suplementos, eu acho, se não o suplemento que mais tem estudos comprovando a sua eficácia em diversas áreas, não só para força muscular, né, como se achava antes, mas não é para todo mundo. Não adianta você tomar creatina se você não tiver a sua base. Então, se você não beber água, se você não se alimentar direito, se você não tiver dormir bem, fazer cocô, se tudo isso vem primeiro.
tempero antes da suplementação. A suplementação é a cereja do bolo. Ninguém faz um bolo de cereja, né? Você precisa da massa. Então, você precisa fazer a massa para ir colocando o recheio, a cobertura e a cereja. Então, sim, acredito que a creatina é maravilhoso, mas se o resto tiver com força, você não pode passar para a fase avançada antes do básico, né? Então, primeiro a gente precisa fazer bem o E básico. essa relação da creatina com o paciente hipertenso e o paciente renal, doença renal crônica? Aí você já tem que olhar com mais cuidado. Então, se você tem um renal crônico, não usaria creatina nesse momento. Então, não é que ela vai fazer mal, mas ela pode ser mais uma sobrecarga aí. Exatamente. Aquela história, não existe, você não tem que adaptar o paciente no quadrado. Você tem que fazer a forma em que o paciente se adapta, porque ninguém é igual, né? Aquela história dos 5 dedos das mãos, é bem isso. A doutora Celi, ela fez aqui um pedido, falando com a Verônica, para ver como é que fica essa paciente depois da Covid. Muitas pessoas se queixam de um fenômeno chamado desautonomia. Eita, palavrinha feia, né, pessoal? E aí vai precisar de ajuda, né? Explica isso, como faz. O que é essa desautonomia, o que é esse desequilíbrio do que nós temos chamado sistema nervoso autônomo, que é quem comanda as nossas bases, comanda a nossa frequência cardíaca, comanda o nosso limite de sensibilidade, de dor, de quantas respirações, quantas batidas do coração nós vamos ter. A gente tem uma rede elétrica que faz isso divinamente, porque Deus é perfeição e Ele nos fez perfeitos. Mas como é que acontece com uma doença que ataca exatamente essa rede elétrica tão fantástica? Me explica. Então, como a doutora Sheila já falou, o sistema nervoso autônomo controla essas atividades que são as automáticas, né? Que não dependem da nossa vontade. Então, frequência, pressão, respiração. Então, muitas vezes os pacientes chegam com uma variação pressórica muito grande. Por exemplo, sentado tem um valor pressórico de, digamos, 12 por 8. Quando ficam de pé, essa pressão cai rapidamente para 10 por 6, e se sentem mal, tem alteração na frequência cardíaca. Então, a ideia é trazer o paciente, condicionar o paciente, fazendo exercício, trabalho de coordenação, de equilíbrio, para reorganizar esse organismo, trazer ele de volta para o que ele era antes. Essa é uma queixa muito frequente agora no pós-Covid, né? Vários pacientes têm chegado dessa forma. Eu acho que lá no começo a gente não percebia tanto isso, pelo menos eu no consultório não percebia tanto isso, é uma queixa mais recente. Antes a gente tinha mais queixas respiratórias, esses casos de autonomia têm surgido agora, praticamente. E é o tratamento individualizado, mais uma vez, como a doutora Sheila comentou. É ver quais são as necessidades específicas daquele paciente e tratar o que ele tem, por exemplo. Ele tem esse desequilíbrio, tem queda da pressão, a mudança de decúbito traz muito prejuízo. Então, a gente vai treinar, mais uma vez, fazer o treino aeróbio, para trazer o condicionamento cardiovascular, fazer o treino resistivo, para trazer força para esse paciente, para ele tolerar melhor, trabalhar a pontilha, que é extremamente importante nessa questão pressórica. Cada paciente que aparece, a gente vê, faz alguns testes na avaliação e vê qual é a sua necessidade específica. A rotina da fisioterapia normalmente é a seguinte: chega e a gente vê os sinais vitais, vê como é que aquele paciente está, mede pressão, frequência, saturação, está tudo ok, dá para começar a fazer ou não. Hoje a pressão está muito alta, não é tudo que a gente vai poder fazer, vai perceber ali o que é que aquele paciente é capaz de fazer ao longo do tratamento e perceber a cada sessão o que ele pode fazer e o que ele não pode. A gente vai, a partir de cada sessão, reavaliando e vendo o que a gente pode incrementar, o que pode trazer de novo, de exercício novo para aquela sessão, para ver a evolução a longo prazo. Quando a gente fala desse tipo de paciente, não é um paciente que a gente espera que fique lá meses, tem pacientes que ficam muitos meses na fisioterapia. Não, a ideia da fisioterapia, da reabilitação, é trazer a qualidade de vida de volta para o paciente, para ele
retomar a vida dele, né? Depois daí ele fazer atividade física que ele praticava antes, fazer as coisas que eram prazerosas para ele como antes, né? Resgatar o que ele tinha antes da Covid, por exemplo, nesse caso da desautonomia. Eu vou falar agora de um tema que hoje é até difícil. A gente médico, a gente profissional, a gente físico, a gente nutricionista, a gente muitas vezes tem dificuldade até de abordar esse tema. Então, o paciente às vezes chega no meu consultório, por exemplo, e vem dizer, doutora, a minha pressão está alta. É a sua única queixa? A sua queixa é essa pressão? Ele é, mas você está vendo que o paciente, ele é um paciente já caracterizado como obeso. O paciente vem queixar, ele queixa uma glicemia que subiu, mas ele não queixa do excesso de peso. A obesidade hoje é uma pandemia tão ou mais importante até do que a Covid. E a gente sabe que ela tem mecanismos que estão relacionados a todas as partes. Então, aqui a gente tem, eu vou citar uma parte para cada uma, estou dando gancho para vocês abrirem os comentários. Então, a gente tem a disbiose. A disbiose é um dos maiores problemas, e hoje a gente admite a disbiose. Que disbiose, pessoal, significa desequilíbrio da flora intestinal. Aquelas bactérias que fazem o bem para nós, que vivem dentro da gente, isso entra em desequilíbrio. Isso tem um fator importante. Existe um outro fator importante, que é a chamada perda de força muscular no paciente obeso. A gente tem o paciente que ele faz dificuldades, ele não tem composição da massa muscular para isso. E tem a questão, que aí eu falo com você, Mara, a questão que envolve a insatisfação, a infelicidade. Hoje a gente sabe que o tratamento da obesidade, ele não nem pode ser aquela recomendação, coma salada e vá caminhar. Porque se você tem um paciente que tem 40 quilos, ele vai torcer o pé nos buracos das calçadas, ele vai virar um coelho de tanto comer alface, ele não vai atingir a sua perda de peso almejada. Então, hoje a gente sabe que a obesidade ela tem um comando central, neurológico, a partir de neurônios hipotálامicos, que trazem esse comando para todo mundo. Mas esses aspectos específicos, né, que a gente está falando, tanto da disbiose, tanto da estrutura muscular do obeso fragilizada, como da infelicidade por muitas vezes ter sido sempre tratado, a mulher principalmente, quando ela entra na menopausa, existe um ganho de gordura natural, ela ser tratada sempre como se ela tivesse preguiça ou ela é uma mulher desleixada, né? Fica aqui minha mensagem, que a mulher tem que estar onde ela quiser, ela pode ser o que ela quiser e ela é maravilhosa em todas as fases da sua vida. Eu sou avó com muito orgulho e me sinto muito mais maravilhosa do que quando eu tinha 18 anos. E tenho certeza que essas mulheres lindas aqui também. Então, eu tiro esse gancho para vocês. Quem quiser começar. Vamos lá. Eu acho que uma mensagem importante que a gente tem que deixar aqui é que obesidade você tem todo o direito de se sentir bem e é importante que você tenha uma boa autoestima, que você se sinta bem como está. Mas a pessoa que tem obesidade, ela não pode dizer que, eu não tenho nada. Você pode até não ter nenhuma doença ainda, mas a obesidade, ela é uma doença multifatorial, ou seja, várias coisas contribuem para a obesidade, tem a questão genética, tem uma série de coisas que estão influenciando. E a obesidade, por si só, vai aumentar seu risco de hipertensão, de diabetes. É uma inflamação que acontece todo no organismo, toxina, epidemia, e uma série de coisas, isso puxando para o lado do coração, fora todos os outros que as meninas vão falar. Mas você tocou num ponto muito importante. A maioria dos pacientes obesos, eles não procuram pela obesidade. Eles chegam assim, eu vim fazer um check-up. E aí, como é que eu faço aqui? Eu aguardo o paciente falar todas as queixas dele, né? Tudo que ele tem para falar.
é importante a gente ter esse cuidado, porque numa consulta, nos Estados Unidos, uma consulta médica, ela é interrompida em cerca de 11 segundos. 11 segundos é o tempo que o médico se mete no que o paciente está falando. Então, a gente tem que deixar o paciente falar, né? Eu acho que isso faz bem, principalmente para as mulheres. E aí eu deixo que a pessoa fale o que ela tem que falar, e aí depois eu costumo dizer assim, e esse peso? Agora que tem a pandemia, então eu uso o gancho. Você aumentou de peso na pandemia? Porque isso Exato, eu estou indo pelo muita... mesmo caminho. A pandemia agora é desculpa para tudo, para mim. Isso, todo mundo ficou em Deixa casa. a pandemia, aquela coisa Né? desse Então, tudo. você aumentou de peso na pandemia? Ou você desde criança é obeso? E aí o assunto entra e é impressionante. Quando a gente toca no assunto, vários fatores entram. Eu acho que o cardiologista talvez seja a especialidade médica que é mais psicólogo. Também acho. Aqui a gente tem que ser muito psicólogo nisso. Eu considero a obesidade muito relacionada a questões emocionais. Hoje eu conversei com uma psicóloga que veio aqui ser atendida. Eu disse, se você soubesse que aqui em Campinas tem alguma psicóloga especialista em tratar obeso, me avisa, porque eu acho que o paciente precisa. Então, ele tem que entender que a obesidade é doença. Geralmente, muitos, eles estão infelizes com o corpo, como você falou. E aí, gente, assim, não tem segredo. E também é importante dizer que o fato de perder peso não vai garantir que você vai ser feliz, não, viu? A gente tem muitos problemas com a história do pessoal que quer fazer bariátrica, acha que a vida vai mudar e que quando perder peso vai ser feliz. Quando perder peso, você vai ficar mais saudável. Mas isso não vai garantir sua felicidade. A felicidade está dentro da gente, nas coisas pequenas, e a gente nunca pode colocar que a felicidade é quando eu fizer alguma coisa. Quando eu tiver um carro novo, quando eu casar, quando eu tiver os filhos, quando eu tiver os netos, quando eu comprar uma casa nova, isso não traz felicidade. E as coisas materiais, essas aqui não trazem. Lógico que é bom ter, é importante ter esse conforto, mas não coloquem a sua felicidade entrelaçada com a perda de peso. Primeiro, por quê? Por ser doença, é difícil perder peso, é muito difícil. Precisa ter uma equipe multidisciplinar para conseguir isso. Precisa investir em vários fatores, terapia, e aí nutrição adequada, e principalmente a cabeça. Você tem que atender esses comandos, né? Eu acho que ter um hobby também ajuda as pessoas que têm obesidade, muitas vezes elas fazem menos exercício, elas saem menos de casa, elas estão se acomodando demais. Então, é importante ter um hobby. Se ele me falou aqui que a pessoa pode ter um hobby, qualquer pessoa pode ter um hobby. O que é um hobby? Uma coisa que lhe dê prazer. Uma coisa que você faça e que você sinta prazer. E se a gente está feliz, o nosso risco cardiovascular diminui também. Porque a felicidade libera substâncias no nosso organismo que só fazem bem, diminui nossa pressão, diminui a frequência cardíaca e melhora todo o resto. Então, a obesidade é uma doença, a forma de abordar é difícil, algumas pessoas são mais perto, outras não, mas eu já fiz pesquisa feita com pessoas obesas que dizem que os médicos não abordam isso nas consultas. E é verdade, então, é verdade. Isso. Eu tenho aqui a experiência, meu consultório tem balança, né? E quando eu digo vamos para a balança, aí parece que eu tenho uma tromba no meio da testa saindo, né? Balança. Ai, doutora, mas nós temos que ver, vamos ver sua relação de peso, de altura, né? Então vamos lá, agora, Verônica. Todo mundo tem que falar. Então, quando a gente encontra, sempre tem um paciente que está acima do peso, né? Muitas vezes não obeso ainda, mas com sobrepeso. Alguns chegam já fazendo tratamento, usando medicação para perder peso. Algumas talvez nem, que não seriam tão indicadas, principalmente para o perfil do paciente que eu atendo, porque são pacientes com patologia cardíaca, na maioria. E eu acho que a gente tem que participar, que eu acho que é muito importante, do processo de educação do paciente também, né? Eu digo a gente da FISIO porque a gente encontra o paciente 2, 3 vezes por semana, então tem que bater nessa tecla de falar, de mostrar o quanto é importante. O ideal seria regular a dieta, né? Ir a nutricionista, fazer do jeito correto, fazer atividade física e tentar deixar essas medicações no último caso, quando
não responde, de fato, ao tratamento não medicamentoso, né? Principalmente por conta desses pacientes já tomarem um número enorme de outras medicações para controlar a parte cardiovascular. Quando eu falo de educação do paciente, por exemplo, eu tenho um paciente agora, essa semana no consultório, quando eu cheguei, a pressão estava em 16/9. E aí eu estranhei, porque normalmente não é assim a pressão dele. Que a gente tem como rotina medir no repouso, né? Depois da atividade aeróbica e ao final da sessão. E aí ele me disse, poxa, subiu. Eu parei de tomar o remédio da pressão, porque minha pressão estava ótima. Toda vez que você media, estava muito boa. Veja, esse paciente é obeso, tomando medicação para perder peso, tomando várias medicações para controle de frequência cardíaca, para controle de pressão arterial, e simplesmente tomou a decisão de não tomar medicação. Então, assim, por mais que a gente está ali no dia a dia, não dá só para fazer só chegar lá e fazer o exercício, não. É tentar mudar o hábito de vida mesmo, né? Porque eu acho que é o principal, mudar os hábitos de vida. Fazer o paciente entender o tamanho da situação que ele está vivendo, do problema que ele tem, para ele levar aquele tratamento a sério. O tratamento medicamentoso e o não medicamentoso, né? É extremamente importante, não dá para deixar nenhum dos dois de lado, né? Ter caminhos juntos, realmente. Eu acho que é isso que é a base da reabilitação. É o tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Tudo trabalhando para fazer a mudança de hábito, para melhorar a qualidade de vida, que é o objetivo principal nosso, né? Trazer o paciente de volta para a vida que ele tinha, sem tanta limitação. Por exemplo, a gente tem pacientes com insuficiência cardíaca, e é um exemplo simples, mas assim, ir à padaria todos os dias, e aí começa a ficar muito cansado, depois ele vai assim, dia não, e depois ele vai para outra pessoa aí, e a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso, né? Quebrar esse ciclo da doença, de aumentar cada dia que passa as impossibilidades dele fazer, de retomar a vida que ele tinha. É um trabalho assim, é prazeroso demais, é super importante, mas que não é sozinho, é da equipe multidisciplinar realmente, né? Ninguém faz nada só. Com certeza, e é preciso entender, eu acho que a grande palavra dentro da obesidade é crônica. É entender que a obesidade é uma doença crônica. Quando a gente fala de diabetes, que olha, é uma doença crônica, então é para sempre. Hipertensão é uma doença crônica, é para sempre. Você pode controlar com seus medicamentos, mudança de estilo de vida, com uma nutrição adequada, com redução de sal, retirada dos hábitos ruins, como o alto consumo de bebidas e o uso de cigarro, mas você não deixa de ser um hipertenso. Você continua sendo hipertenso controlado. E a obesidade é mais difícil, Olinda, porque a velocidade do ganho e do reganho de peso, ela é muito maior do que a da perda, né? Porque nós sabemos que o próprio cérebro ele começa a reconhecer a sua perda como uma coisa que ele tem que enganar, né? O cérebro começa a dizer, olha, ela está comendo menos, então eu vou fazer com que ela perca menos também. E isso acontece com a mulher na menopausa, não é isso? E é por isso que é tão importante a questão da desbiose, né? Que você falou ali também no começo, porque a nossa serotonina ela é formada no intestino, né? 90% da serotonina. E tá tudo ligado, né? A gente tem um eixo intestino-cérebro que tá ali. Então, se você não nutrir, hoje em dia com as novas drogas para obesidade, que são muito bem-vindas, né? A semaglutida, que ajuda muito, mas os estudos mostram que 90% ou 86%, se não me engano, tem o reganho, porque a pessoa acha que é a fórmula mágica, né? E ela causa constipação, ela atrapalha a absorção, e a pessoa vai lá, compra na farmácia, né? Como se fosse uma aspirina, e sai tomando, muitas vezes sem o acompanhamento médico e nutricional. E aí não muda o estilo de vida, não trata esse intestino. Se você está tomando, muitas vezes os pacientes chegam aqui já tomando, e eu falo, beleza, está tomando, é uma droga excelente, eu acho que tem ajudado muita gente, mas a gente tem que fazer o trabalho completo. Então vamos fazer uma alimentação que melhore seu intestino, porque a tendência é a pessoa ficar mais constipada, que diminua os seus enjoos, que te ajude a, quando você for fazendo o desmame dessa medicação, você conseguir
né, controlar a sua alimentação e não tem reganho. Muitas vezes eu vejo gente que tomei, né, a medicação para emagrecer 5 quilos e ganhei 15 depois. Então, assim, não é isso que a gente quer. A gente tem que usar a medicação como aliado, mas junto com a mudança de cabeça, de estilo de vida e olhando com muita atenção para o nosso intestino, porque ele é o nosso segundo cérebro, né? A questão do intestino não é só fazer cocô, não, né? É a gente absorver, a gente formar serotonina, a gente formar vitamina D. Então, eu acho que tem que olhar como um todo, não buscar apenas um milagre, porque o milagre é a constância, o milagre é a mudança realmente de hábitos, né? Tornar o hábito um prazer. Concordo plenamente com vocês, meninas. E é interessante, porque falando especificamente da mulher, nós já somos um ser de transmutação, né? A mulher é um ser transmutante, porque ela sai do menina, passando por uma tempestade hormonal, ela vai menstruar, seu corpo vai modificar, ela vai se achar feia, e aí se descobre bonita. Depois ela vai ser mãe, depois ela vai deixar de poder reproduzir. Toda essa transmutação, ela é muito impactante. Ela não é só impactante no corpo, mas ela é impactante no ser. Esse ser absolutamente complexo, maravilhoso que é a mulher, ela tem que ser respeitada. É preciso entender que ela tem que ser vista, que ela tem que ser avaliada pelos profissionais. É preciso que a mulher chegue numa urgência e ela tenha o respeito de não ser a primeira pergunta na urgência. A senhora brigou com alguém em casa, discutiu com seu marido? Não, a primeira pergunta é: a senhora é hipertensa? A senhora é diabética? A senhora já teve algum evento vascular? A senhora faz reposição hormonal? A senhora tem varizes? A mulher, ela é e tem o direito de ser tão bem tratada como o homem. Porque nós já temos, infelizmente, o desprivilégio de não sermos parte nos grandes estudos. Seja em medicina, reabilitação, seja na nutrição, nós sempre temos apenas 30% de participação e 70% são dos homens. Então, é preciso que a gente entenda que a mulher tem o direito de ser ouvida, inclusive numa urgência lotada. Não é porque ela está numa urgência lotada que ela vai ter. A senhora brigou com a sogra? A senhora é muito nervosa, muito ansiosa? Né? Aquele tom jocoso de receber a mulher não pode existir. A mulher tem o direito de dizer não também para isso. Não é só para violência, não é só para o descaso, não é só para a falta de respeito, mas também por ser ouvida. E é por isso que é maravilhoso trabalhar com profissionais como vocês, que entendem essa sensibilidade. Eu agradeço a doutora Celine Marques, que, como eu falei no início da live, é um baluarte da cardiologia, que colocou a medicina da mulher no nosso estado como uma grande bandeira na vida dela. Meninas, nós estamos com 5 minutos para terminar. Às 16 horas a gente vai voltar. Eu estou na outra live às 16 horas. Mas eu gostaria de pedir a vocês as últimas palavras, como é que vocês... Eu queria que vocês dissessem em uma frase, como cada um se identifica no contexto para além do coração, o que é. Mulheres também infartam. É importante deixar essa mensagem. E para prevenir, não é fazer exame que vai fazer você não infartar. O que vai fazer você não infartar é você ter uma boa qualidade de vida. E isso envolve tudo. Envolve você ter um hobby, você ter um equilíbrio, você estar feliz, você estar com saúde, com peso adequado, ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico regular. E só para deixar um detalhezinho, não adianta só fazer exercício aeróbico, você também precisa fazer musculação, porque isso ajuda na sua autonomia. Como as meninas falaram, na sua autonomia no futuro, a gente precisa ter músculo para ter sarcopenia e não conseguir fazer as coisas, né? Não ter aquela perda muscular. Então, mulheres também infartam e para prevenir é necessário que a gente olhe para tudo, da espiritualidade à hipertensão. É isso aí. Verônica.
Então, eu acabo voltando nesse assunto mesmo. Perceber a importância de olhar para si, né? De perceber, de achar um momento de se cuidar, de cuidar da sua saúde, não só da família, que há muito tempo o pensamento era esse, que a mulher tinha sido feita, foi criada para cuidar dos outros, mas é achar o momento de cuidar de si, né? Senão você nem vai ter a chance de cuidar dos outros, de cuidar dos seus filhos, enfim, da sua família. Aí eu venho falando porque o exercício físico, né? A reabilitação, como a gente trabalha lá, ajuda demais nisso. A gente vê como a mulher melhora, como o homem e a mulher, mas eu digo a mulher de modo especial, porque a autoestima melhora muito quando ela consegue evoluir, consegue ganhar o que tinha antes. Na verdade, muitas vezes fica melhor do que da situação que tinha antes do evento. Então, é achar um momento para si mesmo. Trabalhar, cuidar do corpo e da cabeça também. Beleza. Dos dois. E você, Andréa, só para a gente finalizar, nossa live vai encerrar a qualquer momento. Ó, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: cair é natural, ficar caído é opcional. Então, assim, em todas as áreas da nossa vida, na dieta, no dia a dia, com tudo, a gente vai cair várias vezes. Às vezes, no mesmo dia, a gente cai várias vezes. Agora, não fique caída, não. Peça ajuda, relaxa, respire, faça uma atividade física e vamos para cima. Não fique caída. É isso aí, gente. Eu queria muito agradecer a vocês. Um grande beijo, um Dia Internacional da Mulher, digno das mulheres maravilhosas que vocês são. Então, obrigado a SBC pelo convite. E a minha homenagem às mulheres que me ensinaram a lutar, minha avó e minha mãe, e por quem eu continuo lutando, minha neta. Um grande beijo a todas e obrigado por esse momento maravilhoso. Muito obrigada. Um beijo, feliz Dia das Obrigada Mulheres. Obrigada, beijo. Às 16 horas temos Como Viver Bem e Saudade. Mitos e verdades. O que é história e o que é mentira? Estou aguardando vocês. Beijo. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.